I'm so grateful to CPAD for translating some of my books into Portuguese for use in Brazil. I always love my time in Brazil, and I'm looking forward to being with you at the CPAD Theological Conference, the first one. So I encourage you to come. Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. Conservando os valores e guardando a identidade. A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos chegando à terceira lição do nosso trimestre. Neste trimestre estamos estudando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. O tema dessa terceira lição é Conservando os valores e guardando a identidade. Eu chamo a sua atenção que, além da lição bíblica, nós temos à disposição o livro de apoio do trimestre, que contém informações adicionais que irão enriquecer a sua aula. Muito bem, o texto principal dessa lição está em Daniel, capítulo 1 e o versículo 7, que diz: E o chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Sesaque, e a Azarias o de Abednego. O resumo desta lição é: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. E a introdução da lição diz o seguinte: desde o início do exílio na Babilônia, os jovens hebreus se depararam com a ameaça de perderem suas identidades, à medida em que poderiam gradualmente assimilar os valores da nova terra.
Essa lição tem como foco principal o estudo das duas estratégias empregadas pelos babilônios para minar a identidade piedosa dos jovens hebreus: a inserção na cultura e língua caldeia, bem como a mudança de seus nomes. Então nós vamos, nessa lição, aprofundar nessas duas estratégias e perceber como esses jovens, eles conservaram seus valores e guardaram a identidade dentro da Babilônia. Nós temos para essa lição 3 pontos. O primeiro, hebreus na Universidade da Babilônia. 2, da relativização de valores à desconstrução de identidades. E 3, ensinos para hoje. Comecemos pelo primeiro tópico, hebreus na Universidade da Babilônia. Observe que o relato bíblico diz que os jovens hebreus foram submetidos a um período de estudo na Babilônia para que aprendessem as letras e a língua dos caldeus, como nós lemos no capítulo 1 e o versículo 4. Então perceba que a primeira medida que o rei estabelece para esses jovens hebreus é que eles deveriam aprender as letras e a língua dos caldeus, isto é, eles estavam sendo submetidos a um processo educacional. É importante ter em mente que essa medida não era simplesmente uma generosidade do rei. Era uma estratégia comum entre os conquistadores para terem os nobres ao seu lado. Afinal, esses nobres, eles ocupariam cargos de liderança e evitariam rebeliões. Veja, na medida em que Nabucodonosor fazia as conquistas, era comum, portanto, ele levar para a sua corte esses nobres, esses príncipes. Qual era a intenção? A intenção era formá-los à luz da sua cultura e colocá-los em postos chaves de autoridade, de forma que isso evitaria, com o passar do tempo, diversas rebeliões por parte dos povos que eram conquistados. Mas, ao mesmo tempo, isso servia também para implantar na mente desses povos que eram conquistados, e principalmente no caso de Daniel, um deles que estão ali, uma nova cultura segundo os seus valores. Agora perceba, para esses jovens, poderia ser considerado então como uma oportunidade de estudo e também de crescimento profissional. Imagine, eles estão chegando ali como escravos diante de um novo povo, de uma nova cultura, diante de um império que domina todo mundo, e eles têm agora a oportunidade de estudar naquilo que eu chamo de Universidade da Babilônia. Passariam por um processo de estudo de 3 anos e, se fossem aprovados, ainda teriam um emprego garantido diante ali da corte babilônica. Veja, esse processo de estudo teria um desenvolvimento ao longo de 3 anos. E esse estudo era um estudo profundo. O fato é que, quando nós fazemos um estudo acerca da cultura caldeia, nós chegamos à conclusão que eles tinham um ensino muito bem desenvolvido. Esses jovens teriam aulas em todas as áreas: ciência, astronomia, navegação, geografia, política, história. Mas, além disso, esse ensino envolvia o quê? Envolvia também muito misticismo. Isso porque, nesses estudos, se formavam também os sábios que atuariam na corte do rei. Isso envolvia feiticeiros, pessoas que lidavam com a magia. Há um ponto interessante que eu registro da seguinte maneira aí na sua lição. Nabucodonosor era um conquistador violento, mas não era um bárbaro em termos de conhecimento. Ele tinha consciência da importância da formação cultural como estratégia velada de reeducação e de ressignificação das ideias na mente dos exilados. Então,
Nabucodonosor sabia que para conquistar aqueles jovens precisava dar ensino para eles. O fato, e eu chamo a sua atenção para esse ponto, esse mesmo processo acontece também no ambiente educacional do tempo presente, através das universidades, das faculdades e dos centros de ensino. É importante aqui nós termos em mente que o processo educacional é muito importante, é muito valioso para o cristão de uma forma geral. Mas nós sabemos que, em grande medida, os nossos centros acadêmicos, as nossas universidades estão tomadas por ideologias que pervertem o Evangelho. Olhando para a vida daqueles jovens, eles também tiveram este mesmo desafio. E com isso nós chegamos ao segundo ponto dessa lição, que trata do seguinte: da relativização de valores à desconstrução de identidades. A estratégia babilônica era mudar a mente dos jovens hebreus, implantando a ideia de uma cultura relativista, muito comum no tempo presente. E eu chamo a sua atenção aqui para este trecho. Afinal, o relativismo pode se propagar tanto pela imposição quanto pela destruição dos referenciais éticos na cultura. Nos dias atuais, a primeira forma ocorre quando se procura legalizar concepções politicamente corretas, pela proibição de discursos, limitação do acesso à informação e outros mecanismos que restringem a liberdade de crença e de expressão. Não é isso que nós estamos vendo na sociedade contemporânea? Além da relativização dos valores judaico-cristãos, que já destacamos aqui ao longo desta lição bíblica, também nós temos algumas estratégias políticas que buscam legalizar algumas condutas que pervertem os valores do reino de Deus. Ações que são politicamente corretas, que muitas vezes restringem a liberdade de culto e de consciência e até mesmo a liberdade de expressão. Este é o panorama do mundo em que nós estamos vivendo. E eu destaco aí na lição que essa segunda forma é a mais sutil e se dá pela desconstrução dos referenciais que levam à perda da identidade. E o que é a identidade? A identidade é aquilo que dá significado, que dá o fundamento, que dá a base da nossa vida. E foi esta a segunda estratégia que Aspenaz adotou em relação àqueles jovens. De que maneira? Mudando os seus nomes. Então, eu chamo a sua atenção para esse ponto. Duas estratégias foram adotadas para mudar, para destruir a identidade daqueles jovens hebreus. A primeira estratégia foi a estratégia da reeducação, segundo seus valores, e a segunda estratégia foi a mudança dos seus nomes. Por que nós destacamos que a mudança dos nomes daqueles jovens foi uma estratégia de mudar as suas identidades? Porque para os babilônios, os nomes serviam como uma forma de identidade, que expressava, sobretudo, o significado e apontavam para a religiosidade daquela pessoa. Veja, o próprio nome do imperador, do rei, Nabucodonosor, significava Nabu é o meu protetor. No original, o nome de Nabucodonosor significa Nabu Kudurri Uzur, que significa, portanto, Nabu é o meu protetor. Isto é, naquela cultura, os nomes serviam como uma forma de adorar, de venerar as suas divindades. E eles tentaram fazer essa estratégia com os jovens hebreus. Perceba, Daniel, cujo nome original significa Deus é meu juiz, foi alterado para Beltesazar, que significa Bel, protege o rei. Ananias, que significa Deus é gracioso, foi alterado para Sadraque, que significa iluminado pelo sol.
Misael, que significa quem é como Deus, apontando diretamente para a soberania, para o poder divino, foi alterado para Mesaque, que tem o sentido de aquele que pertence à deusa Sesaque, que era uma divindade pagã para a cultura babilônica. E Azarias, cujo nome significa Deus ajuda, foi alterado para Abed-nego, que significa servo do deus Nego ou Nebo, segundo algumas traduções e algumas práticas. Você consegue perceber aqui a estratégia deles em relação a esses jovens? Eles pensaram que mudando os nomes sociais daqueles rapazes, mudariam também as identidades dentro do coração deles, os seus valores, retirando a centralidade do Deus bíblico, o Deus da nação de Israel, para suas divindades pagãs. Eles tentaram fazer isso, eles pretendiam fazer isso, porém eles não conseguiram. O fato é que eles mudaram os nomes daqueles jovens, mas não mudaram as suas identidades em Deus. E aqui é uma oportunidade perfeita para você que é professor de jovens, chamar a atenção deles para essa realidade. Nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que tenta destruir a nossa identidade. Que identidade é essa? A identidade cristã do povo de Deus, a nossa identidade que encontra nas Sagradas Escrituras os seus valores vitais, supremos, de espiritualidade, de vida, de padrão ético para a vida comum, para a piedade e para a vida como um todo. Esses são os nossos referenciais que formam a nossa identidade. E nós vivemos em uma sociedade que não aceita nenhum tipo de identidade que crê em valores absolutos. É por isso que na sociedade contemporânea, relativista, pluralista e pós-moderna, os cristãos são considerados como ultrapassados, pessoas que não aceitam outros valores. E por isso, nós, segundo essa cultura vigente, precisamos ter os nossos valores alterados para nos enquadrar naquilo que a sociedade assim estabelece. Porém, nós não vamos seguir esse caminho. Vamos pegar o mesmo exemplo desses jovens hebreus que mantiveram as suas identidades a partir daquilo que eles aprenderam lá em Israel. E com isso nós vamos para o terceiro tópico. E esse terceiro tópico aplica o exemplo desses jovens para os dias atuais. Ensinos para hoje. Assim como Daniel e seus amigos, devemos estar preparados para ir para a Universidade da Babilônia. Esse é um ponto central. Ou seja, nós recomendamos, nós como povo de Deus, nós entendemos que a universidade é um ambiente que nós podemos adquirir uma profissão, uma formação, e isso poderá também servir como um canal de bênção para influenciarmos a sociedade. Nós não podemos deixar que a universidade seja tomada por ímpios e pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Inclusive, eu lembro a você que as primeiras universidades foram criadas pelos cristãos a partir de valores absolutos. E nós precisamos fazer esta retomada. Inclusive, eu trato deste assunto no meu livro O Cristão e a Universidade, livro publicado aqui pela CPAD. O fato é que nós precisamos realmente considerar que no ambiente estudantil, o jovem cristão precisa ser fiel e estar preparado para os embates e ataques. De fato, nós relembramos a importância, destacamos a importância da universidade, da formação de nível superior, mas também reforçamos que para chegar nesse ambiente é necessário que o jovem esteja preparado. De que maneira? Preparado espiritualmente, por meio da oração, estar
preparado biblicamente, apologeticamente. O apóstolo Pedro vai dizer para estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Então, para ir para a universidade é realmente importante que o jovem esteja preparado na escola bíblica dominical, por meio da sua liderança, por meio de estudos que embasem a sua fé e dê razões e convicções para apresentar no mundo secular. O cristão não pode temer o ambiente acadêmico. Nós precisamos ir para o ambiente acadêmico com coragem, preparados, municiados da palavra de Deus. Assim como Daniel. Daniel e seus amigos, eles estavam preparados. Eles vieram com toda uma base ali de Judá. E assim eu digo, assim como Daniel e seus amigos, é possível reter o que é bom do estudo secular e refutar o que não convém à palavra de Deus. Porque é isso. Porque ao olharmos para o relato bíblico, nós vamos perceber que eles estudaram a cultura dos caldeus, aprenderam a sua literatura, a sua poesia e certamente a cultura em geral. Isto é, eles souberam colocar aquele aprendizado dentro de um filtro, retendo o que é bom. Quando o cristão vai para a universidade, ele precisa fazer isso. Ele assume, ele aceita, ele cresce do ponto de vista do conhecimento com informações, com relatos, com teorias que agreguem na sua vida como tal. Mas tudo aquilo que se confronta com a palavra de Deus, que não encontra ressonância na palavra de Deus, nós precisamos deixar de lado. O fato é que nós precisamos, como crentes, manter a nossa identidade nesses tempos tão líquidos. E aí, na sua lição, eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Hoje o mundo fala em abrir a mente, flexibilizar as convicções e desconstruir as tradições arcaicas. Em cada área da vida se percebe a estratégia de mudança de nomes. A ideologia de gênero procura destruir a identidade sexual. O sincretismo busca acabar com a identidade religiosa. O relativismo se propõe a desfazer a identidade moral. Como nunca, a forma de proceder dos jovens hebreus serve como modelo de bravura e resistência aos ímpetos de destruição identitária. Podem até mudar o nosso nome, mas não conseguem mudar quem somos. E quem nós somos? Cristãos, aqueles que creem e vivem em Cristo. Então esta é uma oportunidade formidável para você dialogar com seus alunos, entender os desafios que eles passam ali nas universidades. Pergunte para eles quais os principais desafios que eles estão passando na universidade. São os professores, são os relacionamentos, são as teorias, são as ideologias. Mostre para eles o exemplo destes jovens hebreus. Eles passaram pela faculdade, mas saíram de lá crentes, piedosos e ainda fervorosos a Deus. Este é um grande exemplo para os nossos dias. E com isso, nós vamos chegando ao final de mais esta lição, que nos trouxe aqui orientações, informações preciosas para testemunharmos na sociedade em que vivemos. Levemos isso em consideração. Daniel e seus amigos são modelos inspiradores para vivermos na sociedade contemporânea. Eu deixo uma dica para você. Continue orando pela vida dos seus alunos. Saiba que eles têm diversos desafios onde eles estão, nas universidades e nos ambientes estudantis, para que eles sejam canais de bênção e influenciem os lugares em que eles estão participando e estão atuando. Deus abençoe a você e aos seus alunos. Até a nossa próxima aula.